Olá, pessoal. Meu nome é Paula Castro, sou médica alergista e imunologista aqui da Clínica Cross e hoje a gente está com um novo episódio do CrossCast. Nós, médicos, durante a faculdade, não temos matérias voltadas para a gestão de consultório, parte financeira, burocracias que são necessárias para construir um consultório. Então, hoje eu trouxe para vocês o nosso administrador aqui da clínica, o Pedro Castro, para conversar um pouquinho sobre o que a gente tem que saber para começar um consultório. Tá? E eu sou cheia de dúvidas, então eu vou aproveitar aqui e tirar algumas dúvidas. Se vocês também tiverem dúvidas, podem mandar, tá? E aí a gente vai ter uma conversinha aqui um pouquinho sobre isso. Pedro, me conta um pouquinho sobre a sua formação e o porquê que você decidiu fazer essa parte de administração. Bom, na verdade, a minha formação, a minha graduação é em marketing. Eu me graduei, né, em marketing, aí eu trabalhei mais na parte de análise de dado, a parte mais consultiva, né, na indústria, trabalhei em algumas empresas, aí eu resolvi fazer, para me especializar mais na parte que eu adorava, que é a parte de administração e economia, eu fui fazer o MBA de um ano em Madrid, numa faculdade lá em Madrid focada em business, né? Hum. E aí lá eu fui terminando o curso lá, que foi um curso muito importante para a minha formação. Acho que eu aprendi muitas coisas muito legais lá. E aí, no finalzinho do curso, eu fui contratado por uma consultoria baseada em Londres. Aí eu morei um tempo em Londres. Ela era uma consultoria que também tinha um braço na Índia, então fui muito para a Índia também, trabalhei com as empresas que chama Fortune 500, né, que são as 500 grandes empresas aí globais, e mais na parte de financial e também da parte de administração, né? Então, era uma consultoria que fazia muito da parte tecnológica, para essas grandes empresas, né? Grandes tecnologias, a implementação de grandes tecnologias, especialmente para a parte de finanças, das operações financeiras dessas empresas. Aí, quando eu voltei para cá, montei um site uma plataforma chamada Medflix, era uma plataforma com cursos gratuitos focada para médicos. E aí, na sequência, eu vim trabalhar como gestor aqui na clínica Cross, e estou aqui há mais ou menos 3 anos aprendendo essa parte, aliás, cultivando essa parte e profissionalizando a parte de gestão, né? O que chama-se de back office, ou seja, o por trás do médico, tudo para fazer com que o médico trabalhe da melhor maneira possível, né? Então, dar esse suporte administrativo. E desde que eu comecei aqui, tinha muita coisa para se fazer. Eu acho que é cultural, os médicos aqui no Brasil fazerem a gestão da maneira da maneira intrínseca, vamos falar assim, né? De uma maneira inata, ou seja, e eu acho que esse é um erro muito comum, achar que a gestão e a administração são coisas inatas, são conhecimentos inatos. Enquanto que não, tem uma questão teórica. Eu faço o paralelo de, imagina se eu começasse a atender Hum. numa área médica, ali na parte de alergia, e sim, sem nenhum conhecimento prévio, como seria. E é isso que a gente vê na prática, né? Então, eu fiz ao longo desses 3 anos muita coisa aqui dentro, especialmente nessa parte de estabelecer, criar um planejamento estratégico, estabelecer áreas, estabelecer uma coisa que eu acho muito importante, que é a parte da governança, né? Vamos falar assim, a sua arquitetura de decisões, de tomada de decisão, né? Os comitês diretivos, onde você se reúne com o time de RH, por exemplo, entende o que está acontecendo, entende um pouco da questão de prioridades da área, você faz o acompanhamento do que a gente chama de KPIs, né? Que é Key Performance Indicators, ou seja, são algumas métricas. Então, vou dar um exemplo, já falando do RH, turnover de pessoa. Isso é uma métrica que Uhum. você tem que acompanhar, você tem que estabelecer um objetivo ao longo de um planejamento de 2, 3 anos e tem que falar, olha, eu quero chegar num turnover, eu quero reduzir meu turnover, ou seja, eu quero que menos pessoas Os entram e funcionários, saiam, né? os Você diz. colaboradores entram e saiam
dentro de uma taxa que eu considero uma taxa relevante, de acordo com um benchmark, ou seja, com algum indicador de mercado que seja apropriado. Então, só nessa pouca coisa que eu falei aqui, você vê quantas coisas você já tem que pensar. Muitas. E até tem alguns termos que eu não conheço, tá? Então, acho que é legal você falar esses KPIs, benchmarks, né? Esses são termos que a gente não tem no nosso dia a dia. Uhum. Como eu falei, a gente não teve na nossos estudos isso, nunca foi introduzido, e é uma coisa que realmente falta na educação médica. Realmente é o que você falou, né? Imagina o contrário. A gente começa a fazer um consultório do nada, vai indo, mas a gente não tem o know-how por trás, né? É, Acho que é. é importante ter alguém, talvez, que saiba dessa parte, ou até fazer cursos para aprender, né? Com certeza, porque ó, vamos pensar então no objetivo do médico, de uma médica querendo sair da faculdade, começa a trabalhar ali como PJ, né, fazendo Isso. os seus Isso sem falar em plantões. especialidade ainda, né? Logo que O começo da saiu. carreira ali e a pessoa quer, vamos supor, quer montar um consultório, uma clínica. Acho que tem várias Uhum, questões que a pessoa precisa ponderar. Primeiro, para ver se vale de fato a pessoa investir uhum, o seu tempo, o seu dinheiro para montar um consultório, porque é uma ilusão achar que, bom, vou montar o meu consultório, logo vou decidir as coisas da minha maneira, vou continuar atuando como médico e médica, mas na verdade você passa a ter um investimento de tempo muito grande nessa parte de gestão. E tem uhum. um conceito na economia que chama custo de oportunidade, ou na parte financeira, que é qual que é o tempo, por exemplo, quando você toma uma decisão entre seguir como autônomo, trabalhando no hospital, ou ter uma clínica e investir um dinheiro, qual que é o que que você deixa de ganhar indo para cada lado? Por exemplo, se um lado você tem um salário de 20 mil, o seu outro lado na clínica você passa a ganhar, no consultório você passa a ganhar 15 mil, você tem um custo de oportunidade ali, né? Então você está deixando fora o dinheiro que você investe que poderia estar rendendo para você, né? Isso é o que é chamado custo de oportunidade. Então é umas coisas que é um conceito que às vezes as pessoas não só não compreendem, como também não ponderam na decisão final de montar ou não consultório, né? Então, É só para te dar um exemplo. assim, a gente está falando de montar consultório, mas eu acho que a própria administração do PJ, você é um PJ, o que que você tem que pensar financeiramente? Ah, vou guardar meu dinheiro, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Estou pensando num consultório no futuro, né? Acho que esse primeiro passo também, antes até do consultório, é importante você saber e coisas que a gente não sabe, né? De leis, de impostos, como que é feita a contabilidade, né? Inclusive, a Uhum. gente tem uma dificuldade nisso, que sai da faculdade e começa a lidar com isso, né? Com essas dificuldades. Então, eu não sei se você também falaria dessa parte de administração de si mesmo, né? De como médicos, marketing, tudo isso. É claro que hoje a gente vai focar mais aqui no consultório, mas acho que também tem esse lado, né, de gestão de um PJ, de um autônomo, né? É. Eu acho que são questões também que elas têm que ser encaradas, né? Assim, acho que você tem que ter, independente do tamanho da sua empresa, seja um PJ, seja uma clínica grande, um hospital, você tem que ter um planejamento, do começo ao fim, né? Então, você tem que ter um planejamento de tal, qual que é o meu objetivo? Então, vamos pegar o final. O objetivo é aumente qualidade de vida, seja uma aposentadoria de uma maneira Uhum. que você fique confortável, né? Então, esse planejamento ele é importante, ele é fundamental, mesmo para a pessoa autônoma. Entender alguns conceitos também, que eu diria, desde a parte da macroeconomia, por exemplo, ciclos econômicos, né, ciclos de expansão, de recessão, eles são importantes para o médico entender as grandes tendências de mercado também, que momento é legal eu, por exemplo, vamos supor, pensando no autônomo, né, que é uma pessoa onde praticamente se considera como um salário, vai, né? Então que você não tem
uma empresa para gerir custos de empresa, geralmente esses custos muito menores, né? Então você tem que pensar num planejamento financeiro seu, né? E voltando a falar dos ciclos, da importância de você ter uma base teórica, por exemplo, quando é que você compra ou quando é que um financiamento faz sentido, um financiamento imobiliário, Sim. né? Que momento do ciclo econômico é ideal para fazer que tipos de investimento, mesmo falando no mercado de capital, no mercado de ação, até falando em outros tipos de investimento, quanto da sua renda você investe, qual que é o seu horizonte de investimento, sua tolerância a risco. Então, tudo isso, se você não fizer um planejamento adequado, você pode chegar ali no mais com 50, 60 anos e perceber que você não teve não fez como é que eu falo? A Um reserva. colchão, não consigo guardar o suficiente para você atingir o seu sonho de aumento de qualidade de vida no final da vida, ou antes, ou adquirir alguma coisa aí que você almeja. Então, essa parte de planejamento, ela é fundamental e alguns conceitos são fundamentais, seja tendo uma empresa grande ou seja PJ. Você só tende a ganhar sabendo isso, né? Pedro, eu queria saber então, qual que é o primeiro passo para alguém que quer começar um consultório? Olha, eu acho que primeiro, como eu comentei, é entender se no momento da vida da pessoa isso vale a pena, né? Vai ter aí muito tempo que essa pessoa vai ter que despender com coisas administrativas, né? Então tem a questão do custo de oportunidade que eu mencionei, precisa ver se isso vale a pena. Então, o investimento inicial necessário, sempre tem algum. Uhum, Ele vai, em quanto tempo você vai retornar esse valor, né? uhum, Se é uma pessoa com consultório novo, né, assim, sem históricos de paciente, tem que começar com convênio e tem que ver a questão do credenciamento dos convênios, esse é um ponto importante. tá. Ver a questão de quais procedimentos a pessoa pretende fazer dentro, né, tanto particular quanto convênio, entender um pouco do suprimento e de que insumos que a pessoa vai ter que comprar, o que mais? Vai ter que ter um sistema de ERP para fazer essa gestão. Então, hoje em dia tem muitos sistemas já que você já contrata online mesmo, já passa a usar para fazer essa parte da gestão de operacional da clínica, então agendamento, essa questão, Uhum, e vai ter que contratar algumas pessoas. Então tem alguns custos aí, algumas coisas que a pessoa vai ter que ver, né? O mais importante é essa questão do planejamento. Então, onde a pessoa pretende chegar, quanto ela pretende, em quanto tempo ela pretende retornar todo o investimento, né? Então, se ela investiu, sei lá, R$ 100.000, quanto tempo ela vai retomar esse investimento, descontando essa taxa de custo de oportunidade que eu comentei. Então, se o dinheiro ficasse no banco rendendo, vamos pensar numa taxa de livre de risco, né? Uma Selic, por exemplo, que hoje está alta, né, está num ciclo alto de política monetária, que é um ponto que eu falei, né, da gente entender um pouco da macroeconomia. Será que vale a pena mesmo investir esse dinheiro? O retorno vai ser um retorno dentro do que ela espera, né? entendi. Então, planejamento primeiro, né? É, Para você pensar na parte financeira, tudo isso, né? No seu isso. objetivo. Então, Planejamento planejamento estratégico chama, estratégico. né? Então você tem que definir seu objetivo, definir uma janela de tempo, em quanto tempo você pretende atingir esses objetivos, fazer a parte do diagnóstico. Então, eu sempre recomendo fazer um pouco de diagnóstico. Tu quer abrir um consultório, onde você vai abrir, qual é o seu cenário competitivo, qual é o seu cenário de forças, de pontos únicos de valor, né? Onde você entrega melhor do que a sua concorrência, o serviço que você vai entregar. Qual que é o seu ponto competitivo? É uma proposta de entrega de valor, ou seja, você vai cobrar mais caro, vai ter uma margem maior, mas também você vai ter um atendimento, às vezes, focado só em particular, ou um atendimento, você vai investir mais na questão da arquitetura, questão do design interior, vamos falar assim, né? Então, ou você vai, não, opa, eu quero ter consultas rápidas, quero ter o maior número possível de convênios, eu quero ter vários procedimentos
credenciados no convênio e o meu negócio é giro, então vai ser uma questão de custo menor, né? Então, como é que você quer se posicionar e como é que é como é que é o cenário competitivo também que você atua, né? E existe alguma dessas estratégias que você acha que, para um recém-formado, assim, acabou de sair da especialidade, existe alguma estratégia melhor nesse sentido? Nossa, Atender convênio, um volume maior, talvez no começo seja bom, porque você começa a ser conhecido, que acho que é algo que a gente pensa. eu acho que esse é o caminho mais natural das coisas, né? Enquanto você não tem Uma um clientela. portfólio, o clientes ali, pacientes que confiam em você, você tem que começar pelos convênios mesmo, né? Atuar com custo mais baixo, um custo fixo e despesas fixas mais baixas, porque o convênio, se você não toma cuidado, você passa a ter prejuízo. Isso é uma coisa que a gente tem hoje aqui na clínica, prejuízo com os convênios, né? Na parte de consulta, mas aí tem uma série de outras questões que você tem que considerar que no final vale a pena ter convênios para a gente, né? Tá. E então eu recomendo começar a ter pacientes, né? Você precisa ter pacientes, essa é a primeira coisa. Num custo mais baixo. A não ser que você já tenha muito nome, aí consiga fazer um custo, Uhum. já consiga Ou, investir por exemplo, tá mais. numa cidade pequena que só você é o único alergista, então acho que talvez, não sei, dê para O mudar um pouco a problema estratégia. das cidades pequenas é os convênios também, né? É, Então, também são mais às vezes você são fortes, muito mais fortes. realmente. Então tem esse porém aí. Então, provavelmente você não vai ter como fugir de atender convênio, né? E por É, acaso existe uma consultoria, por exemplo, que um médico possa fazer para entender esse lado, ou ter alguém orientando? Difícil ter consultoria. O que tem hoje em dia são cursos, inclusive a gente mesmo tem um curso de gestão e administração de clínicas e consultórios focado para falar, dar esse nível de conhecimento. Então não é um curso teórico super aprofundado, Uhum, então não é que a gente vai dar uma pós em gestão e economia e administração, a gente vai ensinar a base teórica necessária para o médico conseguir navegar e entender alguns pontos que a gente considera chave, né? entendi, legal, Uhum. muito legal. É. E você falou um pouco dessas ferramentas que às vezes auxiliam. Que tipo de ferramenta que você disse, assim, os programas para auxiliar talvez no convênio, no pagamento? Como que isso funciona? Cada vez mais tem soluções de plataformas que entregam muitas coisas, né? Então, hoje tem inteligência artificial mesmo, né? Que faz essa questão para minimizar glosas dos convênios, por exemplo. Mas mesmo assim, eu acho que ainda tem que ter uma bagagem de conhecimento que você consegue desenvolver com pouquíssimo investimento, né? Então, o próprio Excel hoje, ele resolve muita coisa, né? Ele já te ajuda. Uhum. Se você tiver disciplina, não precisa nem ter Excel, você precisa ter a disciplina. E eu diria que se um médico fosse começar, a principal coisa que ele precisa ter é fazer a primeira conciliação, né, dos pagamentos. Então, para você ter certeza que o que está entrando, como está entrando, de fato está sendo, você está recebendo esses valores, é o que a gente chama de conciliação. A parte financeira, então a parte de você, o quanto que você gasta, qual que é o seu custo, que é o custo variável. Então, por exemplo, custo variável é o que toda vez que você atende, é um custo que quanto mais você atende, mais você tem, né? E se você não atende, você não tem. Mas agora tem também as despesas fixas, né? Que são as despesas que você tem independente. Então vai ter um consultório, vai ter que pagar aluguel. Isso independe da quantidade de pacientes que você atende. Então essa é uma despesa que você precisa. Então assim, precisa ter na ponta do lápis ali a questão desse exercício financeiro no mês. Isso daí Uhum. pode ser desde de um caderno onde você anota, mas é importante você fazer isso, né? Ou alguém te ajudando a fazer isso, né? A parte, geralmente, do atendimento, recepção, consegue fazer uma parte disso, para você ver se você está tendo lucro, né? E tem um outro ponto, que é o fluxo de caixa. É Sim, outro ponto importante, né? importante, que não tem muito a ver. Às vezes você tem na competência do mês, você atendeu e, né, tá lá registrado o atendimento, então você acha que você tem o lucro contábil ali.
mas você paga o aluguel no mês e vamos supor o recebimento do convênio em 3 meses. Pronto, você já desconciliou fluxo de caixa. Já, aliás, já Desequilibrou, né? desequilibrou o Já. fluxo de caixa. Então, você precisa pagar a conta no mês que você só vai receber. Então, caixa, dinheiro e competência não são a mesma coisa. Então, esse é um conceito importante. Tudo isso dá para se fazer com ferramentas do dia a dia mesmo, né? Assim, com coisas que você tem. O importante é saber, ter essa base teórica, né? Entendi. E acho que com convênios é mais complicado justamente porque não se paga exatamente no mês seguinte, né? Às vezes não necessariamente. Então vai glosar, vai ficar para mais para Pode ter frente. glosa, então glosa você, às vezes, tem convênios que pedem 90 dias para avaliar a glosa, então você fica, sim, Entendi. o que eu diria, né? Faturamento, se você fosse analisar, então, uma clínica, o faturamento é um pouco de, vamos falar assim, entre muitas aspas, é o ego, né? Porque às vezes o faturamento não significa que a sua empresa está indo bem, a sua clínica, consultório está indo bem. Então, você pode estar, você gosta de ver um faturamento alto, mas isso não pode não ser positivo, né? O lucro e o caixa, o lucro eu acho que é uma ferramenta importante, o caixa eu acho que o caixa é rei, né? Vamos falar Uhum. assim, o caixa é muito importante você Tem que ter ficar uma... mais de olho, né? Isso, Justamente porque isso, as contas vão vir, isso, independente do lucro. exato. Entendi. E a parte de marketing, que eu acho que hoje é algo que os médicos têm investido cada vez mais. A gente tem muitos médicos investindo em Instagram, profissional. Como é feito um marketing de uma clínica assim grande, né? Nossa clínica tem cerca de 16 médicos, até mais, né? Uhum. Então, como que funciona essa parte? A gente tem uma equipe para isso? Sim, aqui na clínica a gente tem um time de marketing que faz essa parte, né, de criação de conteúdo, essa parte que hoje é muito relevante, né, estar presente nas mídias sociais, tem uma Uhum. própria identidade visual da Clínica Cross, né, uma marca, gestão de marca, que é o branding que chama, né, que é você cultivar o que você tem, um ativo importante no marketing, que é a marca, né? Uhum. Então, tudo tem que falar mais ou menos a mesma língua, né? Não adianta você se posicionar de um jeito em termos de venda, estratégia de aquisição de clientes, mas no marketing ele fala outra coisa. Então, tem que tudo ser conciliado. Em relação ao marketing, assim, tem muita coisa que dá para fazer de graça e não necessariamente o médico precisa saber fazer dancinhas no TikTok ou saber falar, ficar falando. Isso daí acho que é a minoria que tem perfil. Mas dá para ter uma presença, né? Acho que precisa ter a presença. Hoje em dia antes as pessoas pesquisavam muito no Google, então era importante uma presença, ter um site, ter uma presença, às vezes até o link patrocinado, o AdWords, que é quando você busca e a sua clínica está lá com o link patrocinado. Tá logo no É começo, assim. isso, mas cada vez mais as pessoas estão pesquisando, especialmente a nova geração, pesquisa no TikTok, Hum. pesquisa no Instagram, quer ver a pessoa falando, né? Quer ver o médico falando, já vai para o chat GPT, já coloca, já vem com o diagnóstico pronto ali, ou pesquisa no próprio chat GPT algumas coisas e tal. Os tempos mudaram, você precisa, assim, eu acho que ter uma presença digital, Uhum. sempre muito atento às regras e compliance aí que os médicos têm, mas ao mesmo tempo sem medo de fazer as coisas achando que é pecado você se divulgar, né? Isso é verdade. Tem maneiras que você consegue fazer isso de uma maneira ética. Só que assim, eu acho que o marketing ele é uma das últimas coisas, ou não diria uma das últimas coisas, mas tem alguns passos para se fazer antes. Por exemplo, né? Você investe, faz o marketing, deixa tudo bonitinho, faz lá o Instagram, cultiva a sua marca, prepara a sua marca, contrata times externos ou externos para fazer. Aí o paciente clica lá, cai num canal que ninguém atende, ou não consegue agendar, ou tem falhas nessa parte operacional. E tem um outro problema que tá bom, ele consegue falar, consegue agendar, muita gente cai, às vezes, sei lá, tá com uma dor imediata, tá com alguma questão imediata, vai lá, marca para dali a 10 dias. Aí chega no 10º dia, não aparece na consulta. Então, o marketing aumenta vamos falar assim, a exposição para possíveis novos pacientes, mas também aumenta, obviamente, o absenteísmo.
Tá. Então, você tem alguns pontos que eu acho que são questões operacionais que precisa acertar antes de você fazer grandes investimentos no marketing, né? Essa questão do absenteísmo é uma questão que todos os médicos enfrentam, né? E tem como resolver. E aqui a gente achou uma fórmula muito legal para resolver isso. E tem a questão do que eu chamo de distribuição, né? Que na verdade, se a pessoa quiser agendar com você num domingo às 11h30 da noite, ela consegue agendar, né? Ou não, só no horário comercial, porque ela precisa falar com alguém. Então, tem que conseguir agendar hoje em dia, né? Entendi, Seja via bot, WhatsApp, o que tiver, ela precisa conseguir agendar, né? entendi. E aproveitando esse gancho aí do absenteísmo, tem muitas outras profissões, por exemplo, nutricionista, fisioterapeuta, que eu já vejo cobrarem um pouquinho, 15, 20% antes da consulta, justamente para tentar não fazer o paciente comparecer mais ou até ter uma segurança de que alguma coisa, porque a gente normalmente fecha o nosso horário para o paciente. Aí quando ele falta, a gente fica com um horário vago que poderia até ser preenchido por outros pacientes mais urgentes. Então, Uhum. o que que você acha disso? É uma estratégia? Tem alguns problemas dessa estratégia. A primeira Hum, delas é como é que você vai fazer com convênio isso. A pessoa vem passar por convênio, você vai cobrar? Ué, mas aí quando você cobrar, bem, então, mas a pessoa está vindo por convênio, né? Começa aí. Segundo, que se você não alinhar, aí eu acho que é assim, né? Se você falar, talvez com o advogado, ele vai falar assim, não faça, né? Assim, sendo mais conservador. Eu acho que se você alinhar muito bem previamente, a sua política de absenteísmo, né? Então, quando que a pessoa precisa cancelar, então, em 24 horas, 72, não sei o quê, você tem que ter uma política, informar para o paciente, uma política muito clara antes antes que você pode cobrar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, assim, acho que indo por esse caminho, aliando, tudo bem, você vai lá e cobra 20, 30%, 50%. Mas você tem que pensar também que, às vezes, é uma coisa antipática, né? Se só você é, faz, tem o risco da pessoa falar, não vou pagar. Você perde, com certeza você perde. uhum, Então, a melhor estratégia é você, se for fazer, saiba com quem que você vai fazer, né? O que eu quero dizer? Tem algumas variáveis que aumentam ou diminuem a chance de absenteísmo. Então, aqui na Cross, eu fiz uma grande análise aí, e eu vi que, por exemplo, isso é até meio senso comum, né? Quanto mais tempo de distância entre o agendamento e a consulta, maior sua taxa. Se o paciente é novo, nunca passou altíssimas taxas, isso é meio que o determinante. Talvez você só cobre de quem é novo, de quem tem determinado perfil, que tem muito mais chance. Para que você vai cobrar de todo mundo, se você for por e esse caminho? poderia cobrar de uns e não cobrar, por exemplo, de que convênio que a gente não conseguiria? Poderia estipular essa Sim, política? eu acho que sim, alinhando muito bem o plano, o cancelamento, né? A gente não faz isso, mas É, alinhando muito bem, eu acho que se é um grande problema, se você conta com muito giro e você não pode ter espaço, não tem muita solução, né? É trabalhar com o que tem, né? entendi, Melhor estratégia com os 11 que você tem em campo, né? entendi. Queria saber uma dúvida que é uma dificuldade, na verdade, para mim e acho que para muitos médicos, que é como a gente precifica o nosso trabalho, né? Eu acho que é algo que a gente tem muita dificuldade por sermos médicos, a gente, né, acaba querendo ajudar os pacientes, às vezes não tem condições, ou um amigo de um amigo que vem e até para iniciar, vou começar meu consultório, como que eu vou colocar um preço no meu trabalho? Tem algumas coisas aí que são duas coisas, na verdade, né? Uma coisa é a precificação, e aí se Uhum. bifurca em algumas decisões aí que você tem que tomar de acordo com algumas variáveis. O outro é a questão do desconto, né? É. Política de desconto, que hoje a gente sabe que na medicina é muito comum dar desconto para colega, não sei o quê, né? Para outros médicos, para isso é muito comum, né? Mas também, ao mesmo tempo, é uma coisa muito perigosa, porque ela pode
sem você perceber, pode ser muito danoso para sua margem final, né, o seu resultado do lucro. Então, eu estabeleci a melhor coisa do mundo é você ter uma política prévia, né. O que não pode acontecer, falando de desconto, né, a pessoa chegar, o paciente falar e você na hora ter que decidir e você ter de 0 a 100% de desconto. Então é muita coisa para o médico decidir numa situação ali rápida, né. É melhor você ter uma política, escrever uma política de longo prazo que faça sentido e você deixa ela lá. Aí o próprio atendimento já vai seguir essa política sem interferência do médico, né? Essa é uma. E aí, se é um médico que atua num consultório não próprio, você pode sempre falar, olha, é a política da empresa, não é minha. Tem uma outra questão, né? Então, o desconto, eu acho que esse caminho, né? É um problema silencioso, porque você não percebe, se você não for muito atento ali aos números, você não percebe, mas tem uma questão, voltando à precificação. A precificação, assim, ela tem um componente de teste e erro, né? De testar e ver se errar e corrigir rápido, né? Porque também não tem uma ciência exata. O que eu diria é, os serviços, eles têm uma diferente elasticidade, né? O que que é elasticidade? É um conceito onde você, por exemplo, se você aumenta um pouco o preço, como é que oscila a sua demanda? Uhum. Se Então, cai ou não, por diminui. exemplo, né, num cenário de competição perfeita ali, uma feira, você não pode movimentar o seu preço porque na sua frente tem alguém vendendo exatamente o mesmo produto sem diferenciação e você acaba reduzindo sua demanda. É comparação perfeita, né? Então, e por outro lado, se você faz uma coisa muito específica, que precisa de um maquinário, assim, de um aparelho muito específico, um exame muito específico que só você tem, e investiu muito para ter isso, aí você tem menos, né, você tem menos sensibilidade a preço. Por que que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, vamos supor o cenário, numa aplicação de uma vacina, você tem que estar muito atento aos seus competidores do raio, né? Então, hoje em dia você tem grandes redes de farmácia aplicando e eles têm geralmente uma negociação muito agressiva, muito mais agressiva do que você vai conseguir ter com um distribuidor ou Uhum. o Por causa da próprio quantidade, laboratório, né? por causa do Quantidade que eles. volume. Uhum. E então aí você tem uma maior sensibilidade, porque qual que é a diferença de uma vacina da herpes na sua consultório para uma da farmácia, né? É muito pouca, então muita sensibilidade a preço. Então aí você tem que olhar mais os seus competidores e não tanto precificar através da sua estrutura de custo, né? E Uhum. aí provavelmente vão ter vacinas que às vezes nem vai compensar você ter, porque você não vai Entendi. conseguir chegar num preço competitivo. Por outro lado, grandes procedimentos ou muito específicos, no nosso caso da alergia aqui, eu destacaria, por exemplo, o teste de risco. Aí é um pouco diferente, aí você tem que precificar com a sua estrutura de custo. Então, por exemplo, quanto que você tem de custo por quanto que no seu procedimento ou numa consulta está embutido o custo que você tem no RH, o custo que você tem de aluguel, o custo que você tem de insumos, menos numa consulta, né? Mas que você tem de energia e tal. Tudo isso você tem que entender qual que é o custo único para você embutir em uma consulta, né? Aí você coloca a sua margem, obviamente, e você tem o preço final. Então, precificações diferentes. Uma é maior sensibilidade a preço, muito de olho em competição, e o que você consegue, já que você vai ter uma margem uma margem menor, é o que você conseguir negociar com os seus distribuidores. Por outro lado, uma outra composição de preço que é baseada na sua estrutura de alocação, custo baseado em alocação, né? Então, precificação, onde você tem que calcular. Então, uma consulta, né, ela vai ter o custo inclusive
da sua folha de pagamento geral da clínica. Não sei se ficou claro, mas É possível fazer isso? Esse cálculo? você vai ter que calcular, né? Você vai ter que calcular pela sua estrutura, então quanto que uma hora de um paciente dentro, ele entrou na clínica, começou um relógio na cabeça dele, como se fosse um taxímetro rodando, né? Quanto mais Uhum. tempo ele fica aqui, obviamente, mas ele usa, entre aspas, a estrutura e maior o custo dessa pessoa. Então, barra procedimento, né? Então, tem esse cálculo, que é um cálculo não muito simples, e você tem que ter já um dado muito refinado Nossa, para achei bem você difícil, na conseguir. verdade. Deve ser difícil Não é então para tão difícil, é explicar. mais difícil explicar, eu acho, do que na prática. Ela é É, muito óbvia, né? Assim, ou melhor dizendo, ele é muito, não é contrassensual, né? Assim, bom, você tem que ter o uhum. custo de tudo, né? Imposto, você vai colocando Você todos tem que os saber custos esse por custo. cada procedimento, e aí você coloca uma margem e pronto. E óbvio, você pode errar. Olha, depois de fazer tudo isso, aí você tem que voltar atrás. Então vai muito nessa estratégia. Quem você quer ser? Uma clínica que dá um serviço super diferenciado, se diferenciar pelo serviço e por todos os detalhes do serviço, né? Ou você quer ser uma clínica que precisa de custo baixo, custo reduzido, porque trabalha com muita rotatividade, muito giro de pacientes, né? Para cada um tem uma estratégia de precificação diferente, que você vai ter que, não adianta também você querer cobrar muito numa estrutura onde você é giro, né? Muito paciente. Entendi. Quer dizer, eu não sei se eu entendi, acho que deve ser bem complexo para nós médicos, mas assim, acho que é super importante, né? Dá para perceber que é difícil, mas muito É importante. uma dica prática, comece pelo simples, né? Como é que está o preço na redondeza ali? Uhum. Então, como é que é o preço da sua competição? Isso aí você consegue num Google rápido ali, você consegue entender mais ou Descobrir. menos o quanto que é, uma pesquisa ali com os colegas que trabalham na sua cidade, né? O Entendi. quanto que mais ou menos eles cobram. Pronto, parte daí, né? E aí, conforme o tempo vai passando, você vai melhorando deixando mais acurada, mais assertiva a sua levantamento de custo, aí você consegue entender e trabalhar melhor, porque também não adianta você estabelecer um preço, tá com uma clínica, um consultório gigantesco, uma super despesa fixa, e você vê que na sua redondeza você quer cobrar um preço mais baixo, daí você sempre vai ter prejuízo, né? Entendi. Legal. Muito legal o nosso papo, Pedro. Eu queria agora só fazer algumas perguntinhas para você, bate pronto, tá? Perguntas rápidas. Posso perguntar? Você quer acrescentar mais alguma coisa na nossa conversa? Uma coisa que faltou de importante? Não, tem muito mais coisa para falar da parte de gestão e administração. Eu faço um convite aí para as pessoas darem uma olhada, né, no próprio site da Cross, tem um pouco mais de desse curso, né? É um curso que você é online, então você pode participar e adquirir ele a qualquer momento e participar, né? Acho É, que vai ser bem amplo, né? Tem vários tem módulos, muito vários mais. temas Começa falando de diferentes. macroeconomia, explica a macroeconomia, explica depois a parte de planejamento estratégico, que é uma parte bem importante, aí vai para a parte financeira, vai para a parte de gestão de gente, parte de processos, que eu acho fundamental, que ninguém fala, né? Que é a parte de processos operacionais, e pensar a sua operação por processos, né? E sempre melhorar esse processo, a melhoria contínua. A gente fala da parte também da relação com convênios, Boa. contábil, direito médico. Então, tem um monte de Muita coisa. temas aí que a gente recomenda muito vocês participarem desse curso. E quem participa, a gente sempre vai ter atividades, sempre tem atividades complementares ali para tirar dúvidas pontuais, para tentar interagir com essas pessoas. Legal. Nossa, acho que vai ser um curso muito legal. Estou Uhum. pensando em fazer também. Então vamos lá, algumas perguntinhas. Um hobby. Futebol ou esporte em geral. Legal. Que outro esporte você faz além do futebol? Eu faço jiu-jitsu, gosto bastante. Surfo também. Acho que são basicamente esses. Legal. Que conselho final você deixaria para médicos que querem organizar melhor a sua vida profissional? Eu acho que o planejamento é chave, né? Porque você planeja para evitar.
Planeja para tomar decisões que o caos tomaria por você se você não se planejasse. Legal. Em uma frase, qual o segredo para um consultório bem-sucedido? Planeja, porque se você não planejar, o caos vai tomar decisões por você. Ah, entendi. Uma sugestão de um livro de introdução para quem quer aprender mais sobre gestão. Ah, Tem né, isso algum? é muito difícil falar, porque eu não consigo pensar em nenhum livro que seja que a pessoa vai ler com o objetivo de, ah, não, agora sim consigo. Eu acho que o que eu recomendo, e eu gosto muito da economia, de economia, então Aham. um livro de economia, talvez, né? Uma breve, um livro bem introdutório, uma breve história da economia, é legal, né? Legal. Explica toda a história, ou como é que é e também um pouco da história econômica brasileira, acho legal, tem livros bons aí Legal. sobre esse tema também, né? Ah, mas aí são temas mais abrangentes, né? Um Tá. livro que eu recomendo é um Iludidos pelo Acaso, né? Que é muito legal, Projeto Desfazer, mas aí não tem muito a ver com a parte da gestão em si, é só, ou também Onde os Sonhos, como é que é o nome desse livro? É o livro do presidente, do CEO atual da Disney, que é Legal. o Bob Iger, que é um livro Onde os muito sonhos se legal, realizam, onde os Bob sonhos Dreams Come True. começam, uma coisa assim, explicando um pouco da trajetória dele na Disney. Aí tem também o do fundador da Nike, temas da Apple, muito legal. Qualquer biografia, qualquer história do Steve Jobs é sempre muito legal. Legal, interessante. Amir Klink também, acho que ele dá muitos insights da disciplina de processo, você entender e rever e repassar, ter plano A, B, C, D, E, né? Uma série de planos e como mesmo tendo planos, às vezes as coisas Fora, né? saem fora do que você imaginava. Você às vezes tem que adaptar, né? Então, Poxa, e no caso dele, ele é voltado para o esporte, né? da vela, Para né? vela. Velejar, Nossa, legal. muito bom. E um filme que você recomenda? Ou documentário? Filmes. Filmes que eu recomendo com foco em gestão? Não, filme pode ser qualquer um. Agora, saindo um pouco do tema gestão para entender um pouco mais você. Legal. Ah, filme que eu recomendo. Eu tô assistindo uma série, pode ser série? Pode ser Uma série. série que eu tô gostando muito. Bom, eu assisti uma que eu adorei, que chama Succession, Sim. que fala, assim, um pouco da história ali de uma família, de uma família muito rica dos Estados Unidos. Acho super legal essa série. E uma outra série chamada The Bear. The Muito Bear. boa também, mas aí da parte um pouco a ver com gestão, acho, né? Acho que tem a ver com gestão, sim, especialmente o Deber ali, É sobre engraçado como a gestão, você falou várias coisas e encaixa em tudo, né? em Você falou tudo. da vela, o Deber é de chefe de cozinha, né? Tudo É, isso faz parte por de. isso que é um tema difícil de se falar e não é um tema intrínseco, né? Não é um tema inato da Uhum, pessoa, né? sim. Muito legal, Pedro. Muito obrigada pelo papo. Acho que realmente quem quiser dar uma olhadinha nesse curso, que eu acho que vai ser bem legal, muito mais amplo do que o que a gente falou aqui. É, e se tiverem qualquer dúvida também no Spotify, também podem mandar, mandem comentários. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Acho que não, acho que agradeço a oportunidade, acho que foi muito legal aqui Muito boa a essa conversa. conversa, tem um monte de outros temas, então se eu pudesse ser convidado para outros capítulos desse aqui, gostaria muito de falar, né, e, inclusive tirar dúvidas se o pessoal tiver, acho muito legal Com também certeza. trazer, deixa aí a sua dúvida no comentário aí do Spotify, do YouTube, e a gente vai tentar no futuro endereçar essas dúvidas aí, né, Sim, é fazemos um novo Crosscast, realmente. porque, assim, né, o cenário para o médico ele está cada vez mais desafiador, mais competitivo, né? A gente está vendo aí o Uhum. número de médicos por 1.000 habitantes aumentou drasticamente, muito pelas vagas Abertura de privadas, né? faculdades. Então, assim, é fundamental a diferenciação. Sim. Então, é um tema que eu gosto pessoalmente muito, especialmente a parte mais de economia de processos. Nossa, eu me interesso muito e acho que dá para contribuir bastante aí com pessoas que querem entender mais disso, Ah, legal. né? Legal, gente. Então,
esse é o nosso episódio de hoje. Se gostaram, curtam, compartilhem, divulguem para quem vocês conhecem, tá? A gente pretende fazer mais vezes isso, então realmente o Pedro vai voltar aqui com a gente. E é isso. Muito obrigada.